Depois de 300 horas em Starfield, sua lista de saves fica parecendo uma lista telefônica, infinita. Você não lembra mais o que é o quê. Mas e se desse para criar saves com nome personalizado, para marcar momentos importantes, antes de uma missão, o casamento com a Andrédia, ou até para pedir like no vídeo? Pois é, dá! Vai no técnico de serviços de nave, muda o nome dela, entra na nave e salva. O arquivo fica com o nome do que você colocou. Depois, se quiser, volta ao nome original. Simples, genial e totalmente vanilla. Agora que você já sabe organizar seus saves, bora organizar sua frota, porque o episódio 2 chegou e hoje o assunto é mod de nave. Avontech Shipyards, do Caos NIRB, um dos mods de nave mais populares da comunidade. Ele adiciona uma linha completa de peças novas com visual futurista e um brilho azul característico. A grande sacada aqui são os motores. Os modelos Avon Warp têm recuperação de boost extremamente rápida, o que te deixa voando e manobrando quase sem parar. Se você curte combate espacial, esse mod muda o ritmo da luta. Só que tem um detalhe importante. Algumas peças desse mod precisam de mais flexibilidade de encaixe do que o jogo base oferece. Então, para usar tudo que o Avontech entrega, você vai precisar de um mod de tolerância de construção, como o Ship Part Merging Enabled. Ele remove as restrições de posicionamento e permite que as peças se encaixem mesmo quando o jogo original não deixaria. Sem ele, algumas partes do Avontech simplesmente não funcionam. Glowing Ship Modules Project by Inquisitor, do Inquisitor Overhauls. Mais de 50 módulos decorativos que brilham. Luzes, LEDs, detalhes que deixam sua nave com um visual cyberpunk absurdo. É puramente cosmético, não mexe em mecânica, mas complementa perfeitamente o estilo do Avontech. O Inquisitor, aliás, é uma máquina de fazer mod. Já criou mais de 160 mods diferentes para Starfield, uma lenda. Strode Premium Edition é sobre luxo. O Vinci 134 criou mais de 150 novos módulos de habitação da fabricante Strode, incluindo banheiros completos, com pia, vaso e chuveiro. Os módulos são vendidos por qualquer fornecedor que já trabalha com peças da Strode. Elegância pura. Mas presta atenção porque esse mod tem alguns pontos importantes. Primeiro, saia de Nova Atlantida antes de instalar ou atualizar ele. Segundo, se você usa o mod Satellite Systems Shuttle Service, ele conflita com o Strode Premium Edition. Um quebra a navegação de NPCs do outro, dependendo da ordem. Então escolha um dos dois. Terceiro, para aproveitar todas as funcionalidades dos novos módulos, especialmente as escadas e elevadores, o autor recomenda usar o mod Place Doors Yourself. Não é obrigatório, mas evita que o jogo coloque portas em lugares estranhos. E quarto, tem um bug chato. Se o jogador for preso, as camas dos módulos do SPE para companheiros e crianças são consideradas objetos roubados e removidas da nave. Se acontecer, você resolve editando a nave no técnico de serviços. Furnish Your Fleet, da Miss O. Adiciona móveis independentes para o construtor de naves, beliches, banheiros consistentes, combinando com os estilos Deimos, Strode, Taiyo e HopeTech. Tudo o que você precisa para transformar sua nave numa casa de verdade. Funciona de forma independente, sem depender de outros mods. No Ship Doors, do PUB. Esse aqui faz exatamente o que o nome diz. Ele remove as portas internas da sua nave. Se você se irrita com aquela animação de abrir porta a cada 3 segundos enquanto explora o interior, esse mod resolve o problema. Mas já aviso, é uma mudança drástica. Se você prefere algo mais suave, tem o mod Open Ship Doors, do mesmo criador, que só deixa as portas abertas em vez de removê-las. Add a Ship Space in Your Fleet, do Blending. Esse mod resolve aquelas chatices do jogo base. Quando você captura uma nave inimiga, ela automaticamente vira sua nave principal. Com ele, aparece uma opção no assento do piloto para adicionar a nave capturada à sua frota sem trocar de nave. Mas ele vai além. Sabe aquela nave de classe B ou C que você encontra, mas não pode pilotar porque ainda não tem a habilidade necessária? Esse mod permite adicionar ela à sua frota mesmo assim. Você pode vender ou guardar para quando tiver o nível certo. Isso sozinho já vale o download. E tem mais. O autor incluiu uma opção chamada Stay Up nas configurações.
Com ela ativada, você nem precisa sentar no assento do piloto para adicionar a nave à frota. Essa opção reduz as validações do jogo, então você consegue adicionar à sua frota praticamente qualquer nave. Green de Terra Space HUD, do It's Me Pauli B. Esse aqui é para quem quer imersão máxima. Ele remove quase todos os elementos da interface durante o voo espacial. Barras de vida, indicadores de acerto, tudo some. Só o essencial fica. A sensação de pilotar no espaço fica completamente diferente. Mas atenção, ele é incompatível com outros mods de HUD. Use sozinho. Simple Usable Ship Ramps, do XTC Refugee. Esse mod é tão simples que chega a ser genial. Ele torna 6 rampas de entrada e saída da sua nave ativáveis manualmente. Você pode abrir e fechar quando quiser. Parece pouco, mas na prática é divertido demais. Dá para fazer RP de trancar a porta quando você sai da nave, ou fechar a rampa no meio de um tiroteio para impedir que inimigos entrem, ou até usar de forma tática ao tentar roubar uma nave pousada. O autor atualizou o mod para a versão 2, corrigindo um conflito com a atualização Free Lanes. Ah, e é seguro desinstalar. Como é só um ajuste nos ativadores das rampas, não corrompe save. Trident Luxury Workshop and REV8 Hangar, do Grooves Games. Esse aqui adiciona módulos de oficina e hangar no estilo da Trident, que é a fabricante mais luxuosa dos Satellite Systems. Os módulos são vendidos pelo técnico de serviços de nave em Jamison e incluem tudo o que você precisa: bancadas de pesquisa, de armas, de trajes, além de um espaço dedicado para estacionar o RIV-8. Mas atenção, ele precisa do mod oficial do RIV-8 para funcionar. Se você não tiver ele instalado ou a atualização que adicionou o veículo, ele não vai rodar. "200 Ship Crew Slots", do LBSHII. Esse é direto ao ponto. Aumenta o limite de tripulantes da sua nave para 200. O jogo base te limita a 8. Com esse mod você pode levar um batalhão. É um mod simples e isolado, sem conflitos conhecidos. More Buildable Mission Boards, do Benny Clems. Adiciona vários quadros de missão no menu de construção. Aliança dos Rangers, SysDef, Junta de Trabalho. Você pode espalhar eles pela sua nave ou posto e pegar missões sem precisar voltar para cidades. Inquisitor Clean Ship Builder, do Inquisitor Overhauls. Remove grades, sobreposições e outros elementos da interface durante a construção de naves. A tela fica mais limpa, mais organizada e ainda ganha um ganho de performance. É o tipo de mod que você não sabia que precisava até testar. E a regra de ouro: backup do save. Testa um mod de cada vez, o console ainda não perdoa a pressa. Mas chega de Load Order por hoje. Esse foi o episódio 2 da série. Se você ainda não viu, assiste o episódio 1, tá aparecendo no card aí em cima. E se você quiser dominar o negócio de load order de verdade, entender cada layer e nunca mais quebrar seu save, eu tenho um guia completo aqui no canal. Tá nos cards e no comentário fixado. É o guia definitivo para não fazer besteira. E fica ligado, que vem muito mais por aí. E deixa aí nos comentários, quais mods de nave você mais usa? Quero testar e trazer aqui. Até o próximo vídeo. Bora que bora!